Tem uma paleontóloga, Anne d'Ambricourt Malassez, uma das maiores paleontólogas da atualidade. Ela foi diretora do Museu de História Natural de Paris. Ela resolveu estudar a evolução do osso da mandíbula, não é? Do maxilar inferior. É o único osso móvel do nosso crânio. Bom, para ela estudar a evolução fóssil do maxilar inferior, ela tinha que pegar os fósseis dos crânios dos hominídeos, dos pré-humanos, e girar de cabeça para baixo. Quando ela girou esses fósseis de cabeça para baixo, ela percebeu uma alteração que ela não estava procurando. Onde? No esfenoide, que é o osso com a forma de borboleta sobre o qual se assenta o nosso cérebro. É o mais complexo osso do organismo e o primeiro que se desenvolve na vida embrionária. Muito bem. Ela percebeu que o osso esfenoide, ao longo das eras, sofria inclinações. E quando essas inclinações aconteciam, havia um aumento da nossa calota craniana e da nossa massa encefálica, e nós nos tornávamos mais inteligentes. E também mais eretos, caminhando por duas pernas. Isso colocou por abaixo uma teoria chamada teoria das savanas, que nós andamos sobre duas pernas, de tanto nos erguermos pela relva onde habitávamos, em busca da presa que nós precisávamos para a nossa sobrevivência e do predador que vinha na nossa direção. De tanto nós nos erguemos, acabamos andando por duas pernas. Isso caiu. Há 60 milhões de anos, o esfenoide era horizontal, como o esfenoide dos lêmures da ilha de Madagascar. A primeira inclinação que Anne d'Ambricourt Malassez percebeu foi há 40 milhões de anos, e surgiram os símios. A segunda, 20 milhões de anos, e surgiram os grandes macacos. A terceira, há 6 milhões de anos, e surgiu o Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos, surgimos nós, o Homo sapiens. Durante essas inclinações, a evolução corria de forma microevolutiva. Em determinados momentos, há saltos macroevolutivos e aumenta a velocidade da nossa evolução. Mas o mais importante que essa cientista descobriu foi que quando essas inclinações surgiam, elas aconteciam ao mesmo tempo em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos. Ou isso não é mutação? Isso está dentro de um planejamento inteligente, que está nos acompanhando há 3 bilhões e 500 milhões de anos, que é o tempo da existência da vida no planeta Terra. Você está entendendo? Quando você começa a ter consciência de tudo isso, e você começa a ter consciência também da espiritualidade que nos rodeia, do que somos, de onde viemos, para onde estamos indo, então não existe acaso. Isso está de acordo com o quê? Com a alteração da escala planetária do planeta Terra, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trará as modificações sociais, econômicas, políticas, científicas, artísticas que nós precisamos? Somos nós? Claro que não. Espíritos muito mais evoluídos que nós, que necessitarão de corpos físicos mais resistentes à doença do que nós. A própria ciência está dizendo que a nossa evolução não parou. O nosso ADN, para constituir um corpo igual ao nosso, só utiliza 2,5% do seu comprimento.
Então, para que os outros 98,5%? A ciência está dizendo que, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão utilizados na confecção de corpos humanos mais perfeitos. Então, o homem do futuro será mais resistente às doenças alérgicas, às doenças infecto-contagiosas, a doenças como câncer, porque o seu sistema imunológico será aperfeiçoado. Isso está absolutamente de acordo com os ensinamentos que os nossos amigos do plano espiritual estão dizendo. Vai haver uma mudança, o planeta vai subir. E outros espíritos chegaram até aqui trazendo as modificações que vocês precisam. Uma das vertentes científicas, olha só que coisa curiosa, diz que a capacidade de inteligência nossa é proporcional ao número de neurônios que nós possuímos. Então, quanto maior o número de neurônios, maior vai ser o seu cérebro. Aí estaria de acordo com as inclinações. Não, não é isso. A qualidade do neurônio é que vai se modificar. A gente vai falar de uma situação que tem intrigado os cientistas. Na Espanha, um bebê foi diagnosticado com a presença de anticorpos contra a Covid-19 durante um teste sorológico. Pois é, a criança nasceu em um hospital universitário de São Jorge de Huesca, em Aragón, e segundo os médicos, ao nascer o bebê fez o teste PCR, aquele que coleta amostras do nariz e da garganta, com os cotonetes. O resultado deu negativo para a Covid-19, mas segundo o porta-voz do hospital, a criança ter nascido com os anticorpos é algo atípico e que surpreendeu a todos. O fato leva a crer que a transmissão dos anticorpos ocorreu pela placenta, já que a mãe estava infectada com o novo coronavírus. A descoberta pode ajudar nas pesquisas sobre a doença. Para entender essa possibilidade de bebês já nascerem com anticorpos contra o coronavírus, a gente conversa agora com a pediatra e professora da USP, Ana Escobar. Boa tarde, doutora. Bom, a dúvida que fica é o que pode ter ocorrido durante essa gestação para que esse bebê tenha já nascido com anticorpos. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Então, estamos aprendendo com essa doença todos os dias, né? E o que provavelmente aconteceu? Essa mãe estava positiva para a Covid, ela tinha o vírus, desenvolveu os anticorpos, e existe um tipo de anticorpo, que é exatamente o IgG, que ele é capaz de passar a placenta. Então, provavelmente esse anticorpo passou pela placenta e entrou no sangue do bebê, tá? Então, o bebê nasceu com os anticorpos, muito possivelmente advindos da mãe, né? E o bebê testou ele próprio negativo para o vírus, portanto, não foi o vírus que passou, foi o anticorpo que passou. Porque até o resultado ali, né, do PCR deu negativo, doutor. Agora, isso pode mostrar que mais crianças nasceram ou possam ter nascido com o anticorpo aí contra o vírus da Covid-19 e sem que as mães ou sem que as famílias saibam disso até o momento? Sim, Evandro, é bem possível. Em que situação? Por exemplo, uma mãe assintomática, não tem sintoma nenhum, mas está com o coronavírus. Ela fez anticorpos, esses IgG, contra o coronavírus. Ela teve o seu neném e esses anticorpos também passaram para o neném, tá? É importante dizer que isso normalmente já acontece comprovadamente em várias doenças. Por exemplo, o sarampo. O sarampo, a gente sabe que as mães que tiveram sarampo passam para os seus bebês uma quantidade grande de anticorpos. Por isso é que o bebê pequenininho não pega sarampo. Por isso é que a gente dá a primeira vacina de sarampo depois dos 6 meses, em épocas agora em que os surtos, que houve o surto aqui no Brasil. Então, gente, as mães protegem os seus filhos com anticorpos para vários agentes infecciosos e a gente está vendo agora também para o Covid, o que para os bebês é uma boa notícia. Bom, e o que deve acontecer agora, né? Do ponto de vista da medicina e da ciência, outros bebês devem ser testados, deve-se iniciar aí um estudo em relação a esse assunto. E qual a importância disso para o avanço das pesquisas sobre o coronavírus? Cada estudo, cada caso, cada situação é muito importante para o avanço do conhecimento de uma maneira geral, né? Então, esse é um ponto, Tainá, em que o conhecimento definitivamente precisa avançar, precisa aumentar. E o que a gente precisa mesmo saber é
tá bom, o anticorpo passa, mas e um vírus? Será que o vírus pode passar de uma mãe infectada para o bebê e causar algum tipo de lesão nesse bebê, como o Zika vírus, por exemplo? Até o momento, isso é importante dizer, não, até o momento não há indício nenhum de vírus ativo, nem no líquido amniótico, não tem no leite materno, portanto é importante para as mães saberem, o leite materno é absolutamente seguro para os bebês. As mães com Covid podem e devem amamentar seus bebês, coloca uma máscara e pode amamentar. Importante. Então, Tainá, a gente está entendendo, estudando isso para saber melhor. Agora, doutora, a gente tem pesquisas que mostram que os anticorpos de pessoas infectadas, eles vão diminuindo com o passar do tempo. Então não existe acaso. Isso está de acordo com o quê? Com a alteração da escala planetária do planeta Terra, que passará de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Quem é que trará as modificações sociais, econômicas, políticas, científicas, artísticas que nós precisamos? Somos nós? Claro que não. Espíritos muito mais evoluídos que nós, que necessitarão de corpos físicos mais resistentes à doença do que nós. A própria ciência está dizendo que a nossa evolução não parou. O nosso ADN, para constituir um corpo igual ao nosso, só utiliza 2,5% do seu comprimento. Então, para que os outros 98,5%? A ciência está dizendo que, à medida que nós formos evoluindo, trechos maiores do ADN serão utilizados na confecção de corpos humanos mais perfeitos. Então o homem do futuro será mais resistente às doenças alérgicas, às doenças infecto-contagiosas, a doenças como câncer, porque o seu sistema imunológico será aperfeiçoado. Isso está absolutamente de acordo com os ensinamentos que os nossos amigos do plano espiritual estão dizendo. Vai haver uma mudança, o planeta vai subir, e outros espíritos chegaram até aqui trazendo as modificações que vocês precisam. Uma das vertentes científicas, olha só que coisa curiosa, diz que a capacidade de inteligência nossa é proporcional ao número de neurônios que nós possuímos. Então, quanto maior o número de neurônios, maior vai ser o seu cérebro. Aí estaria de acordo com as inclinações. Não, não é isso. A qualidade do neurônio é que vai se modificar.